Carta de Judas, é lá no finalzinho da Bíblia, é o penúltimo livro da Bíblia, é um capítulo só. Judas, versículo 3. E diz que vai ajudar bastante a você. Diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com má diligência, mas atenção, mas cuidado, de maneira minuciosa, acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, o que está na Bíblia Sagrada, o Testamento, que ele é dividido do Antigo Testamento, a aliança do passado, e o Novo Testamento, a aliança do presente. Ela é para todos os homens, mas alguns não estão assumindo, quer dizer, não estão tomando posse, não estão batalhando como deveriam de batalhar pela fé. O apóstolo Pedro, na segunda carta, ele diz assim, pouquinho atrás aí, só voltar um pouquinho, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem está dizendo, a nossa fé, ela é igualmente preciosa. Não tem esse negócio que alguém tem, a fé de um é melhor do que do outro, não. O caso é que você tem que aprender a ouvir a palavra de Deus, lembrando sempre que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus diz ao seu coração, aquilo que Deus revela ao seu coração, você deve assumir. Como é que você assume? Em oração, em combate, mas tomando posse realmente, assumindo. Na carta, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27, Jesus falou que temos que ser mais valentes do que o valente. Mais valente do que o valente. Diz: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar, não amarrar, não imobilizar, né, o valente, então roubará a sua casa. Mas o que tem a ver conosco? Nós temos que ser mais valentes que o valente. O diabo segurou algum setor da sua vida durante muito tempo, talvez segurou o seu emocional, um exemplo. Pastor, desde pequeno eu tenho depressão, constantemente eu tenho. Não, você tem que batalhar. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A respeito de depressão, sempre conta aqui, até o missionário citou um dos estudos, que nós temos a mente de Cristo. Como é que está a sua mente? Ela não pode ser uma mente perturbada, intimidada, amedrontada. Desculpe, não estou falando que seja de alguém, nem devassa. Quer dizer, vai se quiser imoral, né? Sem freio moral. Não, você tem a mente de Cristo. Mas como que eu faço isso? Você assume o que a Bíblia diz, e o que eu estou falando aqui, a maioria conhece, mas tem gente começando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2,16. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Ele diz assim, 1 aos Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós temos. Mas aí surge na sua vida, na sua mente, aquilo que não é de Cristo. Eu expliquei. O que é ter a mente de Cristo, pastor Jaime? Olha para mim. Pensar de acordo com a palavra, em comunhão com a palavra. Se não está, você não aceita. O que você diz? Você seja mais valente que esse valente. Não, você não vai dominar a minha mente. Fora, porque eu tenho a mente de Cristo. Ele pode vir, como eu falei, com a devassidão, pensamento imoral. Ele pode vir com ódio de alguém. Não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Você tem que falar o que é. Aí a fé é igualmente preciosa. Você ouviu a palavra, aquilo que está escrito ali, tanto é para mim como para você, como para qualquer outro cristão, para qualquer pessoa que tenha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele começa a usufruir. A deixa dele, ele é herdeiro desse testamento. Então ele assume, fora daqui que eu tenho a mente de Cristo. Eu falei a mesma coisa para a cura divina. Entenda, o Pedro chegou, Atos dos Apóstolos 9:32. Ele chegou numa região de homens e mulheres de Deus, de pessoas salvas, né? Aí diz assim, 9:32, e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Aí tinha um grupo de cristãos, aí ele foi lá, e encontrou ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama, 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Coisa bonita. Ô Enéas, é um direito seu, você tem direito de ter saúde.
vai agora, levanta aí. E ele não duvidou não, se levantou. Mas o bonito está aqui. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona. Vamos lá, pessoal, os quais se converteram ao Senhor. Que bonito, né? Os quais se converteram, tanto homens como pessoas se converteram. Mas por quê? Porque o Enéas, que já era um santo, entende? Mas a conversão dele não mexeu com muita gente. Às vezes a conversão mexe, né? Mas além da conversão, teve a cura dele. A cura dele foi tão impactante, deveria ser um homem público, um homem pelo menos conhecido, que impactou aquela comunidade, que eles se converteram ao Senhor. Mas por quê? Porque ouviram o que aconteceu, viram também. É o que a igreja tem que fazer, começar a assumir o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus, volta aqui um pouquinho antes de Marcos, é Mateus, capítulo 5, versículo 6. Já trouxe matéria nova, todo culto tem matéria nova. 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, se você está com fome, você quer alguma coisa para comer, exatamente. Você está com sede, você quer alguma coisa para beber. Então você tem sede, você quer aquilo. A mesma coisa, você tem que ter sede de justiça. O que é a justiça? Nós aprendemos. Pegando o pensamento dos homens, né? Aí diz que o homem tem o que é direito dele, quer dizer, o próximo tem o que é direito dele, cada um tem o que é direito seu. Então, o que é direito nosso é o que está na Bíblia. Então, eu tenho que ter, não, está aqui. Está aqui o quê? Está aqui que os filhos são herança do Senhor. Então, eu quero meu filho como herança. É que eu tenho explicado. Eu não nego os fatos, mas eu não concordo com os fatos. Qual os fatos? Meu filho é um drogado, meu filho é um viciado em droga, mas está amaldiçoado de vício, aí eu concordo com a palavra. O quê? Meu filho é herança do Senhor. A mesma coisa é a cura divina. Eu fui curado pela feijão, está amaldiçoada a diabetes, tomo um remédio que o doutor falou, mas vou protestando, vou confessando, vou tomando posse, vou assumindo, eu vou ver. Mas tem que ter fome, sede. Tem gente que desiste. Não, se acomoda a ter uma vida como todo mundo tem. Não, a nossa vida tem que ser diferente para atrair os outros. Repito, a cura de Enéas foi tão impactante que levou muita gente a se converter. Quer dizer, o que acontece conosco vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso inclui a nossa família, inclui amigos, pessoas do nosso relacionamento que vão. Eu lembro quando um rapaz, ele se converteu e parou de beber, né? Esse rapaz era lá de Guadalupe. Aí disse, como é que ele parou? Aí ele foi na igrejinha, onde era o Cine Guadalupe, que é a Igreja da Graça. Ele foi lá, todo mundo chamava as igrejas evangélicas Cada Benção. Ele foi na Cada Benção ali e recebeu uma benção, quer dizer, parou. Aquilo mexeu, entende? Eu lembro a minha conversão, eu fiz um rapaz sair lá do Rio de Janeiro e ir até Franca. Eu já era pastor de Franca, que faz 40 anos esse ano que eu dirigi a primeira igreja. Foi em Franca. Aí quando eu cheguei um dia lá na igreja, estava ali lá, disse, mas como é que... Já contei, alguns já ouviram esse caso. Eu estava na igreja, eu ia para casa onde eu trocava de roupa, onde eu dormia, e voltava para a igreja. Eu tinha que fechar a igreja, não tinha ninguém nessa época, o culto era à noite só. E eu fechei. E quando eu voltei, eu disse, as luzes estavam acesas, estava começando da noite. Eu falei, acho que eu deixei a porta aberta. Se deixei aberta, tem som, tem tudo lá. Quando eu fui mexer na porta, estava aberta mesmo, mexi. Aí vem ele puxava assim de uma perna, né, feito físico assim. Ele disse, rapaz, como é que você conseguiu entrar aqui? Aí ele me contou. Primeiro ele contou, olha, entrei numa depressão muito forte, e ele sabia que eu tinha depressão. A esposa dele era enfermeira, ela constantemente tirava a pressão. Eu afirmava que estava dando um infarto, alguma coisa, né? Aquele negócio de depressão, de pânico, você acha que toda hora está doente. Por favor, mede minha pressão. Toda hora media minha pressão. E eu perturbei muito aquela família ali. E ele me levava para o hospital, quantas vezes me levava, aquele negócio com ataque de pânico, né? Tudo fruto do alcoolismo lá. E ele então sabia o que Deus tinha feito na minha vida. Ele foi maduro e falou, não, o Jaime agora é pastor nosso lá em Franca, lá no interior. Você tem um Deus? Ele foi lá, porque ele estava com depressão, ele queria ajuda. Quer dizer, o que Deus fez comigo, o que ele disse? Fez com o Jaime para fazer comigo também. Então, o milagre vai impactar as pessoas, mexer, nós precisamos disso, de assumir. Então, temos que ver, tomar cuidado, se estamos praticando a palavra de Deus, se estamos vivendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou que tinha um homem chamado Epáfras, é Colossenses capítulo 4, versículo 2, que ele combatia pelo povo, lá, pelos colossenses. Olha 4:12, diz assim, saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes
perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então ele combatia, nós temos que combater pela nossa família, para quê? Para que eles sejam o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Então combata por ele, não adianta adiar meu marido, só tem que falar, seu filho, seu esposo, só tem que falar, meu pai, minha mãe, mas qual é a prática errada dele? Vai amaldiçoar desse vício, essa prática, porque pela fé ele é de Jesus, lembrando que a fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Então vai tomando posse, quer dizer, vai assumindo, vai tomando posse daquilo que está escrito. Não é o que não está escrito, é aqui. Não é o desejo da mente, do coração, do homem, não. É desejo de Deus. Lembrando do Isaac, foram 20 anos, ele casou e descobriu que a mulher dele era estéril. A mulher logo engravidava, né? E o que houve? Então, oração, 20 anos. Aí quando ele teve o neném, mas por quê? Foi até gêmeos, porque estava escrito, o pai tinha falado para ele, que Deus tinha falado com o pai dele, Abraão, em Isaac será contada a tua descendência. Opa, então eu vou ter descendência, mas minha mulher estéril, como é que eu vou ter? Não, ele não falou, casei com a mulher errada, vou pegar outra mulher, conhecer outra mulher. Não. Ele continuou com a filha dele, com a esposa dele. Foi até o final e a bênção veio. É essa palavra que estamos dizendo para você. Descubra o que é seu e seja valente e lute. Eu ainda não entrei em tanta matéria que eu tenho aqui para você. Deixa eu só entrar aqui, que eu olhei agora aqui. Eu falei, Jesus, nem senti, nem cosquinha fiz aqui no versículo ainda. Hebreus capítulo 11. Rapidinho isso aqui, já que eu toquei aqui. Capítulo 11, versículo 13 em diante. Diz assim, 11:13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na promessa. Quer dizer, eles nem alcançaram, mas sabiam que aquilo ia se realizar. Tem coisa que talvez nem vamos ver, até a salvação, a vida da família. Não, mas eles não vão se perder, porque foi a minha oração, você deixa a sua oração. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde havia saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejo uma melhor, isso é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu a Abraão e Isaac, quando foi provado, sim, daquele que receberam as promessas do seu filho unigênito, né? E sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, que eu falei agora. Então Isaac sabia isso aqui, ele buscou, não, vai ter. Então a mesma coisa, tem coisa que eles não viram, mas que chegaria, não para eles, para a descendência deles. Segura isso, toda a promessa de Deus não vai voltar vazia. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Eu estou lendo Efésios 3. O nosso versículo é o 19, mas eu estou lendo do 14 em diante, tá bom? O nosso versículo é o 19. É carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. E ele diz assim, 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu pergunto, quantas vezes você dobra os joelhos? Lembra do Daniel? Daniel? 3 vezes. No dia dobrava o joelho e falava com Deus. Eu tenho explicado para a igreja, Deus não tem privilegiado, Deus não tem queridinho. Deus tem homens e mulheres que se dobram diante dele, buscam a face dele. E diz assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Falamos que a palavra corroborado quer dizer fortalecido com poder, pelo seu espírito no homem interior. Você tem que ser fortalecido com o poder, porque é aqui que é a verdadeira pessoa. Às vezes você olha uma pessoa, vamos dizer, aparentemente ela é frágil, né, fisicamente, mas é uma pessoa muito forte espiritualmente, porque está sempre se alimentando da palavra, falando e pedindo a Deus esse fortalecimento que nós precisamos. O Davi, o tamanho dele diante do gigante Golias, era vamos dizer, uma diferença muito grande. Mas o Davi, lembrando que ele foi tomado pelo Espírito Santo, quer dizer, ele foi fortalecido com poder. Aí o Davi, o filho do missionário, estava pregando lá fora, em Bucareste, na Romênia, na nossa sede lá, e ele falou que quando Deus, então, energizou os músculos de Davi, entendeu? Os ossos. Mas por quê? Porque ele tinha sido fortalecido com o poder do homem interior. Aí Deus fez isso. Então, por isso ele teve uma força para derrubar um gigante, um leão. Você vai ter força de Deus para fazer coisas que você nem pensa. Deus vai te dar isso aí.
para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Olha aqui que eu tenho explicado, Cristo habitar é a palavra de Deus habitar. Cristo é a palavra, tanto, deixa aqui, eu já volto já. Nem dei no outro, mas leio rápido, desses dias. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isso. Então Cristo habita em mim. Como é que Cristo habita? Rapaz, você parece que é bobo, aquela pessoa aprontou tanto contigo, você está conversando com ela, porque você perdoou como Cristo perdoou. Você conhece o amor de Deus, não é o seu amor, é o amor de Deus que está em você, que eu vou chegar lá já. Então, por isso que as pessoas não entendem, mas você está com Cristo habitando em você. Aí, voltando em Efésios, ele diz, para poder-te perfeitamente compreender com todos os santos irmãos, o qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse amor que Davi conheceu. Davi que adulterou, Davi que matou, mas conheceu, ele clamou essa misericórdia de Deus, quando ele falou com Deus no Salmo 51. Salmo 51. Versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas, é plural, hein? Minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga o que? Todas as minhas iniquidades. Não quer ficar com nenhuma, não. Não só o pecado que ele tinha cometido com Batsebe, com Urias, ele queria perdão de tudo, quer dizer, lá conta realmente, ele entendia essa misericórdia de Deus. Essa misericórdia, quem lembrou dela foi o profeta Jonas, que eu dei esses dias também, Jonas capítulo 2. Jonas, Miqueias, antes do Miqueias é o Jonas, capítulo 2, versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou em ti a minha oração, no templo da tua santidade. Ele lembrou de quê, pessoal? Lembrou da misericórdia de Deus, o amor de Deus. Porque ele conhecia esse amor. Foi por causa do amor de Deus que Jonas fugiu para Tarsis, né, pagando uma passagem para ir embora. Mas por quê? Porque Deus mandou ele se levantar e a Nínive pregar para os ninivitas. E ele disse, não vou pregar para esse povo, porque esse povo é cruel, esse povo é ruim. Tanto que quando ele pregou, depois aí ele pediu perdão para Deus, misericórdia, Deus deu uma chance para ele, ele foi e pregou para os ninivitas, e quando o povo de Nínive se arrependeu, que ele viu que nada ia acontecer com eles, olha o que ele falou para Deus, capítulo 4, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, de quê? Da misericórdia de Deus para Nínive, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus o quê? Piedoso e misericordioso e longânimo, que é paciente, e grande em benignidade, que arrepende do mal. O que ele está dizendo para Deus? Deus, eu sei que o Senhor é misericórdia, por isso que eu não queria pregar para eles, porque ele não queria que o povo de Nínive tivesse a misericórdia. Não fique escandalizado, isso acontece hoje. Tem gente que não quer, porque aquilo que eu tenho explicado, ele quer misericórdia para ele, para quem está com ele, mas para os outros, principalmente para quem fez uma maldade com ele. Essa pessoa, no entendimento dele, como Jonas, essa pessoa tem que queimar no fogo do inferno, essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez, mas você não conhece o amor de Deus. Jonas conhecia tanto esse amor, que quando ele se viu em perigo, ele quis esse amor. Deus, eu me lembrei, entra a minha oração e tem misericórdia de mim, me dá mais, eu vou lá pregar para eles, então, tá bom. E quando ele pregou que se arrependeu, eu disse, sabia, Deus. Aí ele poderia dizer, Deus, o Senhor foi misericordioso comigo, eu estava morrendo no ventre do peixe, o Senhor me tirou de lá. Mas não, ele queria misericórdia para ele, não queria para os outros. Não esqueça, conheça o amor que é para você e que é para os outros também. É esse amor que excede todo entendimento. A Bíblia fala lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago é antes do Pedro, tá? Você já esteve lá hoje. 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que é isso, pastor Jaime?
O amor também. O amor não pode ser sem obras. Não entendi. Vamos para Mateus, que você conhece e vai entender. Não é o texto conhecemos. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, então a fé pode ser vista? Pode, quando ela é colocada em ação, quando ela é praticada, né? Deus vê você. E, vendo a fé deles, né, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Eu tenho questionado durante anos, que ele poderia ter questionado. Ei, eu não vim aqui para isso, Senhor, me trouxeram aqui para eu ser curado. Eu sou um paralítico que não vê? E quantas vezes? Mas às vezes para ser curado, ou para ser próspero, ou para ter seu casamento de volta, ou sei lá o quê, você precisa do perdão. E precisa. E quero acrescentar algo, que às vezes não é você que precisa do perdão, você precisa de dar o perdão. Você precisa de dar, porque você conhece o amor de Deus, você sabe que Deus é misericórdia, mas aquele cara aprontou comigo. Mas você não aprontou com Deus também? E Deus sempre te perdoa. Quantas vezes você erra, Ele te perdoa. Não tem esse negócio, não. Pastor, estou ficando meio sem vergonha. Deus aceita você, Ele espera por você até o último, suspiro. Ele espera. Esse é o amor de Deus. Quem não lembra do filme Deus não está morto, não foi? Foi no finalzinho que o homem aceitou. E quantas pessoas, eu poderia contar aqui histórias e mais histórias de pessoas, entenda bem, que olha, foi no finalzinho que aceitaram Jesus. E sei de história, tenho contado de vez em quando eu conto, eu cito que um homem que é a autoridade máxima do país, a filha dele contou para mim, pastor Jeff, dele é evangélica, ele disse para mim, antes do papai entrar em coma, ele depois teve um câncer, acabou morrendo, ele disse, antes dele entrar em coma, eu levei papai a Jesus. Eu falei, Jesus, o senhor é bom, hein? No dia do juízo nós vamos ter surpresas. Puxa, esse cara está aqui no céu, como é que ele entrou? O amor de Deus. E aquele que nós não sabemos. Mas eu falei, um homem que vivia, o irmão dele é cristão, esse rapaz era cristão, mas o irmão dele não, vivia uma vida errada. E acabou morrendo com troca de tiros. E ele falou para mim, pastor Jaime, que decepção, não consegui salvar meu irmão. Ele disse, irmão, nós não podemos julgar, não. Eu disse, o que ele pode ser ódio? Você pregou para ele alguma vez? Preguei. Você falou do amor de Deus? Falou, não tem orado por ele? Tem. Não sei, estou dizendo o que aconteceu, mas ele não pode antes, ele assim, olhou para o céu, Jesus, me salva, tem misericórdia, meu irmão tanto falou de ti, eu nunca quis te aceitar, mas agora te aceito. E pum, veio uma bala e morreu. E para onde ele foi? O céu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, lembra do ladrão na cruz? A hora que ele aceitou Jesus foi aonde? Da morte. E ele foi crucificado e não ressuscitou não, o corpo dele foi sepultado. Mas Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então esse é o amor de Deus que nós temos que entender, que temos que desejar para nós e para os outros. Então aqui ele não questionou Jesus. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Eles pensam, irmão, não importa. Aprontou tanto, agora crente, Jesus me fez uma nova criatura. Eles não conseguem entender, nós entendemos, que é o amor, como eu falei, ele não conhece. Por que ele está falando com ela? Mas ela aprontou tanto com ele aprontou tanto com ela, por que eles estão se falando? Porque ele tem o amor de Deus. Ele perdoou, e quando ele perdoa como Deus. Como é que Deus perdoa? Você está vendo agora? E diz aí, mas Jesus conhece, por que pensais mal em vosso coração? Pois, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Por quê? Porque a fé sem obras, você não acabou de ler comigo? Então a fé sem obras está morta. Não, o amor também. Você não pode dizer, eu perdoo, mas você vai dormir com o cachorro agora, hein? Não, você não perdoa. Você está entrando numa convivência só, que você precisa dessa convivência, mas não é o perdão. Claro, e tem que dar o perdão se arrependeu, lógico. Porque você pode liberar o perdão, mas você tem que orar para a pessoa se arrepender. A perdoar, eu até te perdoo, isso é o de menos, mas você tem que se arrepender, para que você possa, então, ter de volta tudo aquilo que Deus vê o coração. Deus não vê como vê o homem. Mas essa é a nossa mensagem. Nós temos que entender esse amor que excede o quê, pessoal?
todo entendimento. Está acima da nossa compreensão, mas é esse amor que tanto desejamos, que o Jonas pediu para Deus: Deus, eu estou morrendo aqui, Deus, está aqui esse cheiro horrível, Deus, eu não tenho nem mais ar, Deus, tem misericórdia de mim, lembra-te da tua misericórdia. Deus, tá bom, e agora eu vou pregar para os ninivitas, então vai lá. Jogou ele na praia, ele foi e pregou. Quando a gente chegou, ele disse: Deus, por isso que eu não queria pregar, por causa desse teu amor. Mas foi esse amor que salvou o Jonas, esse amor que me salvou, te salvou também. Então vai salvar. Claro, não estou dizendo que alguém tenha tido uma vida errada, criminosa, mas ainda que você tenha tido, não foi esse amor que te alcançou? Esse amor que fez o ladrão na cruz ir para o paraíso na hora da sua morte. Mas é esse amor que faz tanto que as pessoas não entendem. Já nós conhecemos um caso, não vou citar nome, por favor, jamais ferir os outros, né? Mas caso público aí, de pessoa que viu que a outra se converteu, mas que cometeu crime no passado. Agora não sei o quê. Bem, amigo, isso é Deus, Deus faz isso. Deus muda corações. Agora, se a pessoa não se arrepender, é problema dela. Se ela está, vamos dizer, sendo uma artista, né? só fingindo, porque tem. Uma vez o rapaz falou na negócio de prisão. Bem, eu nunca tive na vida carcerária, fiz visita já e tudo. Mas tinha lá uma cela que era só para cristãos, para crente, né? Eles vão sala de crente. E que às vezes alguém entrava ali naquele meio só para fugir dos outros, aí ficava ali: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Mas aquele negócio, né? Pelos frutos se conhece a árvore, né? A fé sem obras está morta. Se realmente se converteu, eles começam a notar, a perceber, que eles começam a notar que aquela pessoa não, ela está com atitude, não é de crente, não. Até nós, às vezes, decepcionamos alguém. Mas você não é crente, você estava nervoso, estava agitado, misericórdia. Mas quantas vezes também estamos dando mau testemunho, não é? Mas segura a palavra de hoje. Conheça esse amor, e ainda que você tenha dado mau testemunho, Deus quer você de pé.